Nós estamos vivendo hoje uma crise espiritual sem precedentes. A fé está sendo atacada, a palavra de Deus está sendo atacada com muita força, de uma maneira sobrenatural. E como é que nós vamos nos defender disso? Como que nós vamos nos precaver? Porque o prejuízo espiritual ele tem repercussões eternas. Os prejuízos são irreparáveis e nós devemos tomar muito cuidado, mas muito cuidado. Porque a maioria dos cristãos hoje não sabe discernir o santo do profano, não sabe discernir o homem ou mulher de Deus, não sabe. Mas através desse breve vídeo aqui eu quero dar alguns esclarecimentos dentro da palavra de Deus para você aprender a ter discernimento de espírito, como está aqui no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 1, que diz assim a palavra de Deus: Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Está vendo aqui? A palavra de Deus está mandando nós colocarmos à prova, e hoje nós não vemos ninguém. Olha que palavra bonita, que pregação, meu irmão. Cansei de ver e falar para ele, né? Porque não ler esse texto, não conhece a palavra de Deus. Esse texto manda colocar à prova, né? Olha aqui, uns crentes, vou ler uma palavra aqui, que esses crentes cumpriu esse mandamento aqui. Cumpriu esse mandamento, que foi os crentes de Bereia. Os crentes de Bereia cumpriram, colocaram à prova. Quem que eles colocou à prova? Nada menos, nada mais do que os próprios apóstolos, né? Que está aqui no capítulo 17, versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, e examinando cada dia nas Escrituras, se essas coisas eram assim. Quer dizer, eles cumpriram lá, 1 João capítulo 4, versículo 1, colocando à prova. Será que é isso mesmo? Ia lá, colocava a palavra no que ele estava dizendo, foi aprovado. Mas, se você não lê todas as Escrituras, né? Porque a palavra de Deus, ela é completa, você tem que ler ela todinha. Sabe por que você tem que ler ela? Para você entrar aqui nesse outro texto de João, capítulo 14, versículo 26. João 14, 26. Olha o que diz a palavra. 14, versículo 26. Diz assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ora, você vai ter lembrança como? Se você não teve contato, se sua mente não foi enchida com isso aqui, se não foi colocado na sua mente, como é que você vai lembrar? Eu leio todas as traduções bíblicas que saem, e eu consigo discernir se aquilo tem heresia, se foi tirado uma parte, se foi tirado outra, por quê? Quando eu estou lendo, o Espírito Santo vai lembrar, está faltando essa palavra. Olha, colocou só isso aqui, está esquisito. Por quê? Porque eu li todinhas as Escrituras. Então, eu consigo discernir até dentro dessas traduções que estão saindo agora. Olha, nós vamos corrigir a palavra, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Tome muito cuidado. Por quê, né? Porque no próprio livro de João, capítulo 6, versículo 63... Olha o que Jesus disse, né, sobre a palavra. Capítulo 6, versículo 63. Está aqui. Diz assim a palavra de Deus: O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Então isso aqui é o Espírito. Entenderam? As palavras de Cristo é o Espírito. Mas se você é um relaxado, você nunca teve a disciplina de começar lá em Apocalipse, fazer um pente fino e ir até de Gênesis até Apocalipse, como é que vai vir lembranças para você?
Como é que o Espírito Santo de Deus vai trazer lembrança se você não teve contato? Porque a lembrança, ela está na mente. Você tem que ter contato para vir lembrança. Não vai vir lembrança daquilo que você não teve contato. Ah, mas eu leio todos os dias. Mas você já leu ela passando todinho para não ficar nada para trás, para ficar gravado, para quando o Espírito Santo surgiu uma situação, o Espírito Santo fazer vir à tona e você se lembrar? Talvez você não tenha feito isso. Eu me enchi mais de 60 vezes, todinha a Bíblia. Alguma coisa o Espírito Santo faz eu lembrar. Às vezes uma pregação toda bonita, né? Toda 99% de verdade e 1% de heresia. Levedou toda a massa, porque o Espírito Santo fez eu lembrar, né? Lembrar aqui das palavras vivas, né? Em Provérbios, capítulo 1, versículo 23, olha o que diz a palavra. Então vou ler o texto que nos interessa. Pois eis que eu derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. A palavra está todinha aqui, ó, de Gênesis a Apocalipse. Então, o que você tem que fazer nesses pregadores que você admira? Mesmo que sejam homens de Deus, tem que ser colocado à prova. Mesmo eu aqui. Por isso que eu mostro os textos, né? Agora vamos ver esses pregadores aí que você gosta muito, os pentecostais, que está lá no púlpito falando em língua. Aí você pode, será que falar em língua, ele está fazendo o correto? Aí você vai lá para o livro de 1 Coríntios, né? Você vai lá e fala, e vê o que ele está fazendo lá em cima do púlpito. Capítulo 14, né? Capítulo 14. E nós vamos ver aqui o que fala a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que quando tem alguém falando na igreja em língua desconhecida, tem que ter alguém que interprete, senão esteja calado. Aquele pregador todo momento está falando língua estranha. Para que necessidade daquilo? Se você ler o capítulo inteiro, né? Você vai ver as instruções que dá para esse tipo. Aí se você for falar com ele, se você for falar com o pastor, com o pregador, a palavra de Deus fala que tem que ter intérprete. Estou vendo o senhor fazer aí o culto, mas não está interpretando. Aí se ele não aceitar essa advertência, ele vai entrar no texto de João, capítulo 8, versículo 47, que diz assim: quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Eu já fui falar com o pastor, ele, não, porque não sei o quê. Uma vez eu escutei uma pregação lá na saída, eu fui falar com o pastor, ele não aceitou não. E ele entrou nesse texto, e eu provei ele. Então ele era um falso pastor, um falso profeta. Porque se ele não aceitou a palavra, né, você está mostrando dentro da palavra. Certa vez no interior também, eu ia com a palavra, mostrando dentro da palavra, os pastores não aceitaram. Então eles não eram de Deus. Não era de Deus. Então fica aqui essa reflexão. Se você quiser ser uma pessoa que tem conhecimento da palavra, você não ser destruído, como diz lá em Oséias 4, né? O livro de Oséias fala: o meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. Simplesmente isso, né? A palavra de Deus fala: vocês são destruídos porque lhes faltou o conhecimento da palavra de Deus. Versículo 6 do capítulo 4 de Oséias. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Faltou instrução da palavra. E o povo prefere. Não quero ler não, eu vou lá ouvir. Mas como é que você vai botar a prova se você não está lendo? Né? Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Está vendo? Então, se nós rejeitamos o conhecimento, com toda a dedicação, disciplina, Deus também vai nos rejeitar. Por isso que vai ser destruído. Então fica aqui a reflexão para cada um de nós. Pergunta, você já leu todinha a Bíblia? Você que tem 10, 30 anos, 5 anos de igreja, já leu pelo menos uma vez? Na vida todinha. Eu leio todo dia. Mas você pega aqui, lê uma parte, porque você não tira uma disciplina. Eu vou ler ela todinha esse ano. Nós estamos no mês de janeiro, dá para você
3 capítulos por dia, você lê todinha ela. No final do ano você está com ela lida todinha e sua mente está cheia. E aí quando você ouvir uma pregação, o Espírito Santo vai acender uma luzinha. Igual já aconteceu muito comigo. O pregador falando uma coisa lá, todo mundo, oh, glória, aleluia. Eu falei, peraí, tem uma coisa errada aí. Eu li que estava assim, não tá encaixando essas coisas, né? Porque eu leio. Vocês entenderam? Fica aqui a reflexão, que Deus possa te iluminar e te dê sabedoria. Em nome de Jesus. Amém.